Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Eu quero ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está no livro de Juízes. É interessante que eu estava com uma palavra no meu coração da semana toda. Mas chegou hoje à tarde, eu fui transcrever aquilo que eu ia falar, e o Espírito Santo me levou para outra coisa. Então, quero dizer aos irmãos, enquanto você vai achar, Juízes capítulo de número 2, versículo 10 em diante. Enquanto você acha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Hoje, eu vou começar a mensagem hoje e vou terminar ela domingo. Vou começar hoje, continuar ela na terça, no culto de doutrina, pregar no sábado à noite, pregar a continuação da mensagem, e talvez termine no sábado, no domingo à noite. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se você quiser, das duas uma, ou você assista pelo Facebook a mensagem, ou você vem para o culto. Eu acho melhor você vir para o culto. Amém? Vamos lá, capítulo 3, capítulo 2 de Juízes, versículo 10 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois servia aos Baalaíns. Deixara o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores, que pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Amém? Eu quero que você repita após mim, no versículo 10. E outra geração. Cadê os irmãos? Já foram embora ou estão ainda aí? Quem está ainda aí? Diga amém. Amém. Repita. E outra geração. Após deles. Se levantou. Que não conhecia o Senhor. Amém? Agora vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Apenas um versículo da palavra de Deus. Capítulo 10 de 1 aos Coríntios, versículo 31. Repita após mim. E veio uma geração após eles que não conhecia o Senhor. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1, 2, 3, todos juntos. Eita! Como é bom ter telão na igreja, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, quero mais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Poder sentar. Aleluia. Meus amados irmãos, na terça-feira passada, eu falei aqui, quem estava aqui no culto, ou quem acompanhou pela live,
eu falei sobre o perigo de nós desobedecermos a Deus, o perigo da desobediência. Eu falei que a gente precisa tomar muito cuidado, que a desobediência, ela chega em nós de uma maneira sorrateira. E quanto mais desobedecemos, mais desobedeceremos. Quanto mais desobedecemos, mais desobedecemos. É como uma teia de aranha. É como uma teia de aranha. Quem estava aqui lembra disso. Que quanto mais você mexe na teia de aranha, quanto mais melhor. Você não, o mosquito ou a formiga se mexe na teia de aranha, mais ela se enrola. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, coloca aí, irmão, por favor, só esse versículo, só que eu não vou. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, ele diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Você pode repetir essa parte? Deixemos todo embaraço. Cadê os irmãos? Vamos lá, irmão. Vamos lá. Deixemos todo embaraço Amém. Só isso aí. Vamos repetir novamente. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olhe para cá. Eu acho interessante essa fala do escritor, que ele diz uma coisa interessante. Primeiro, ele generaliza o embaraço, todo o embaraço. E parece que ele dá uma ênfase maior. A impressão que se tem é que existe uma ênfase maior ao embaraço do que ao pecado. Ele prioriza o embaraço. Por que o escritor não falou assim: vamos deixar todo o pecado, vamos deixar todo o embaraço? Não, mas ele fala primeiro: deixemos todo o embaraço e o pecado. Dá para entender isso? Porque tem coisa que a gente vai se embaraçando com o dia a dia, a gente vai se embaraçando com as coisas desta vida, vai se embaraçando, e que não são pecados, não são pecados. Hoje ninguém vai dar glória a Deus, porque Deus vai falar de forma específica com nós aqui nesta noite. Levante a tua mão direita para o céu. Isso. Aleluia. Deus. Não, é para você repetir. Deus. É toda a igreja. Deus. Me ajuda a não se embaraçar. E um dos embaraços que nós temos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada e a trajetória da nossa vida, é o nós deixarmos as coisas de Deus em segundo plano. E que não é pecado, mas é embaraço. Deixarmos de fazer coisas importantes
de abençoar alguém, de ajudar alguém, de estender a mão a alguém, você passa de largo, você não pecou, mas se embaraçou. O embaraço é mais perigoso que o pecado. Porque você vai sendo minado. E aí a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Presta atenção nisso. Sabe o que quer dizer apostatar no original? No original, o apostatar quer dizer deixar devagarinho. Você não percebe, mas existem as astutas ciladas do diabo contra a minha e contra a tua vida. E você não está se apercebendo. Um embaraço, uma amizade com pessoas que não têm compromisso com Deus. E não estou dizendo para você deixar esta amizade. Cuidado com ela te influenciando. Você quer ver outro embaraço que nós temos na igreja? Murmuração. A gente vai se embaraçando com as coisas, vai se murmurando. Eu falei para os irmãos, eu estava pensando uma coisa, mas hoje à tarde Deus mudou tudo. Tudo isso porque acontece. Por que acontece esses embaraços na nossa vida? O verso de número 10 de Juízes capítulo 2 responde direitinho. Porque existia uma geração que não conhecia o que Deus tinha feito. Por isso que nós, pais, precisamos inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Olha, o caminho é esse. E às vezes você que está aqui, que é filho, que às vezes não quer vir, não quer fazer, e o pai fica enchendo a paciência. Está certo, seu pai, enquanto ele tiver fôlego, deixa ele fazer isso. Ele precisa inculcar na tua mente que o caminho é estreito, o caminho é difícil, mas nós vamos chegar nas mansões celestiais. Espaçoso é o caminho, espaçoso, fácil, largo é o caminho, mas que vai te conduzir à perdição, vai te conduzir à morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é morte. E todos estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Estamos aqui hoje porque o amor de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou. Então, isso é uma introdução para você entender que você precisa conhecer Deus na intimidade, se aproximar de Deus. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Quando eu falo olhe para cá, nós que estamos aqui, você está aqui na frente, vocês não percebem, mas nós que estamos aqui, a gente está vendo o povo contando quantas teias de aranha tem na igreja. Tem uns crentes assim. Aí eu falo, olhe para cá. O Paulo já me conhece. É para você me prestar atenção. E eu queria que você repetisse bem baixinho, para ninguém ouvir. Repita comigo. O diabo. Baixinho, para ninguém ouvir. O diabo não tem pressa de me derrubar, de acabar comigo. E ele vai te distanciando, vai te distanciando, vai te distanciando, vai te distanciando. E quando pensa que não, você está todo que nem
a formiga e o mosquito na teia de aranha. Quanto mais se mexe para sair. Hoje de manhã nós atendemos um rapaz aqui, eu, o Douglas e o Ari. Nós atendemos um rapaz aqui, chegou aqui, me ajuda, ora por mim. Eu não sou assaltante, não sou drogado, não sou nada. O que está acontecendo? Então, aí ele vai falando, vai conversando. Vamos te ajudar. Fica aí que nós vamos te ajudar. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele percebeu que a ajuda estava chegando de verdade, ele foi embora. O Douglas está aqui. Ele foi embora, sumiu. Sabe por quê? Porque as pessoas, quanto mais se afastam de Deus, mais entra na lama. É por isso que o salmista diz lá: tirou-me de um charco colocou os meus pés sobre Antes de você e eu não conhecer a Jesus, nós estávamos num charco Quem já andou no meio do lodo aqui? Levanta a mão. É fácil andar? Quanto mais você mexe, o que acontece? Mais se afunda, mais escorrega. Por que acontece isso? Porque a geração nossa não está conhecendo Deus. Existe uma geração arrogante, fria, calculista, que acha que faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, e parece que Deus não está escrevendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: uma hora Deus vai te pegar, vai trazer em conta tudo aquilo que você está fazendo. Pastor, mas eu vim aqui para ouvir uma mensagem de ânimo. É essa mensagem que Deus mandou dizer para você. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar o teu caráter. Deus quer mudar a tua essência. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. O que você está fazendo aí no mundo está glorificando a Deus, querido. Levante a mão direita para o céu e fala: Senhor, eu preciso te conhecer. E o que é conhecer? Presta atenção nisso aqui, para um pouquinho aí. O que é conhecer? Existem dois tipos de conhecimento. No grego, lá vai eu falar grego, coisa chique, né? Não é nada, é só para você entender. Existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento gnóstico, no grego, e o conhecimento roideá. O conhecimento gnóstico é um conhecimento que você adquire ele através do nível intelectual. Então vamos lá. Como é que é isso? Por exemplo, a Dínia é formada em direito, é isso? Né? A Dínia, a serva de Deus ali. Tem mais alguém que é formado aqui? Levanta a mão. Ah lá, Juscelia. A Juscelia, quem é? Quem mais? Moarlindo. Moarlindo também. Quem mais? Douglas. Muito bem. Esses irmãos, até lá outra irmã ali. Muito bem. A Dínia de direito, a Célia fisioterapeuta, você teologia, o Moarlindo contabilidade, é isso, né? Contabilidade, eu psicologia, tal. O dia que a gente pegou o canudo, foi bom, não foi? Foi gostoso, não foi? Aí, o que aconteceu? Pegamos o canudo, estávamos cheios de conhecimento. Aí veio o primeiro cliente. Jesus. Eu me lembro o dia que eu atendi o meu primeiro paciente. De chique, de avental branco, escrito Rosinei, com logotipo psicologia, e achando que era o tal. Chegou, sentou o paciente, ficou olhando para a minha cara, e ele achava que eu era um profissional experiente.
Ele falou, e eu... A hora que ele foi embora, socorro! Cheguei para minha supervisora, falou: o que eu faço? Como é que eu estou? Calma, é assim mesmo, tal. Aí você foi. Então eu tinha tanto conhecimento intelectual, mas não tinha o conhecimento da prática. Quero perguntar, a Juscelia, esses dias ela foi atender o primeiro paciente dela. Ah, meu Deus, a nega suave. Bonito. Você devia ver. Eu fui levar ela, fui lá, entrou no carro, ela fez assim. A Juscelia, pensa numa estudante dedicada. Eu falo que se eu tivesse a dedicação que ela tem para estudar, se eu tivesse, eu acho que seria o top das galáxias. Porque é dedicada, tal. Mas isso tem o conhecimento, mas não me faz competente. Não me faz capacitado. O que é que me faz capacitado? É a experiência. E aí eu quero perguntar aqui para a igreja. Você e eu, que estamos aqui nesta noite, você quer conhecer Deus de que maneira? Como você quer conhecer Deus? Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: meu filho, eu estou aqui, quer me conhecer? Como é que você queria conhecer? Senhor, eu quero te conhecer, porque assim, saber como é que o Senhor trabalha, como é que o Senhor faz, como é que o Senhor realiza, como é que o Senhor anima, como é que o Senhor faz alguma coisa aí, como é que o Senhor... Ou você fala assim: Deus, eu quero te conhecer através da minha experiência. Jó era um homem que conhecia Deus, sim ou não? Tinha o testemunho de Deus, sim ou não? O próprio Deus chegou para ele e falou assim, para o diabo, falou assim, esse homem aí é o top das galáxias. É o cara. Igual ele, não tem ninguém. Mas chega lá na frente, no capítulo 42 de Jó, versículo de número 5, ele olha e diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu não te conheço só de falar que o Senhor é, que o Senhor faz, que o Senhor realiza, que o Senhor anima, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Agora eu sei. Agora eu sei quem tu és na minha vida. Então, presta atenção. E aqui nós encontramos nesse texto de Juízes algumas coisas importantes. Pastor, por que o senhor leu 1 aos Coríntios se nós lemos Juízes? O que tem a ver Juízes com 1 aos Coríntios? Então eu vou falar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa entender que Deus tem os seus meios de trabalhar na nossa vida. Amém, meus amados? Amém, queridos? Tem um certo filósofo chamado Sócrates, e ele era conhecido não porque sabia todas as respostas, mas ele era conhecido porque ele sabia fazer perguntas corretas. E nós precisamos, na nossa caminhada espiritual, fazer algumas perguntas para a nossa vida. Porque através destas perguntas, você se reflete, você se olha, você se vê. E uma das perguntas que ele fazia, era o seguinte: se você tivesse para morrer, digamos que você tivesse para morrer essa noite,
Só que você não tem nenhuma oportunidade de se comunicar com alguém. Do que você mais se arrependeria? Aliás, essa pergunta cabe muito bem no tempo de pandemia. Quantas pessoas estão morrendo sem se comunicar com ninguém, isolados? Se você tivesse, vou repetir novamente, se você tivesse, ou melhor, se você soubesse que ia morrer hoje, e você não teria a oportunidade de falar com ninguém antes de você morrer, se estivesse sozinho, do que você mais se arrependeria de não ter dito? Fala a verdade. Você ficou chocado com a pergunta, sim ou não? Dá uma assustada, não dá? Ai. Você imaginou, Joe? Do que você ia se arrepender de não ter falado? Agora vem a segunda pergunta. E por que você não falou ainda? Por que você não comunicou ainda? Você quer ver outra pergunta? Se você fosse convidado para jantar na casa de um amigo do peito, um amigão, e na hora do jantar, aquele prato maravilhoso, perceberam? Estão vendo o prato maravilhoso? Quando você dá a primeira garfada, tem uma barata morta. O que você faria? Percebe que você está sendo colocado à prova, em xeque? Não sei se você está percebendo que Deus está te colocando em xeque hoje, fazendo algumas perguntas, que eu vou chegar lá na pergunta. Terceira pergunta. Se você... Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Tem muitos aí. Tudo bem. Então vá lá para os pais e para as mães. Se você descobrisse que o seu filho foi trocado na maternidade, e esse filho que você criou e que está com você não é seu filho, o que você faria? Não dá nem para responder. Não é? Aí você olha para nós. Agora eu vou mudar. Vamos mudar para o lado espiritual. Eu falei uma parte da filosofia. Agora vamos falar do lado espiritual, que é o que nos interessa. Por que a igreja existe? Por que você está aqui como igreja? Eu estou aqui como igreja. Por que nós estamos aqui como igreja? Por quê? E talvez seria várias perguntas, tivéssemos várias respostas. Várias. Por exemplo, a gente poderia dizer, não, a gente é igreja porque a gente precisa levar o evangelho. A gente é igreja porque a gente gosta de levar a esperança. A gente é igreja porque a gente gosta de estimular outras pessoas a servir a Cristo. A gente é igreja porque gostamos de agradar a Deus. A gente é igreja porque gostamos de pregar o evangelho. Enfim, cada um aqui poderia responder qualquer coisa semelhante a essa ou outras iguais. E é importante nós entendermos que Deus também é especialista em fazer perguntas. Quando Sócrates falava essas perguntas, esse tipo de perguntas, ele estava estimulando a sociedade na época a pensar. Mas Deus também usava essa condição para que as pessoas pensassem. Você quer ver? A primeira pergunta está lá no livro de Gênesis. Onde você está, Adão?
E talvez alguém pode falar assim, mas como Deus faz uma pergunta dessa? Como é que Deus faz uma pergunta dessa? Onde você está? Sendo que Adão não tinha saído nem do jardim do Éden. Outra pergunta que Deus usou, quando Caim matou Abel, e aí Deus olha para Caim e fala, Caim, por que você irou? Aí você vai pensar, mas como assim Deus pergunta um negócio desse? Deus perguntou, mas Deus não é Senhor, conhecedor de todas as coisas, não sabe de todas as coisas? Sim, é conhecedor de todas as coisas. Mas tem outro lugar também, por que... Aí foi o próprio Jesus que usou essa ferramenta maravilhosa para nós. A pergunta é, por que você fala mal do teu irmão? Por que você repara um cisco no olho do teu irmão e não vê que tem uma trave no teu? A gente tem mania de muitas vezes apontar o dedo para as pessoas e esquece que nós precisamos nos apresentar diante de Deus também. Jesus perguntou, por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando vocês fazer? Percebe que Jesus usa essa ferramenta de ficar questionando, mesmo ele sabendo a sua resposta? Mas não é para você ficar apontando para o Samuel, para o Douglas, para o pastor Álvaro, para os Vanier. Não é para isso não. Quando Deus nos questiona, é para que a gente entenda a nossa condição. Nós precisamos olhar a nossa condição. E aí, a gente observa que muitas pessoas não entendem por que a igreja existe, por que você existe como igreja. Como igreja de Jesus, o versículo de número 10 do capítulo 31, versículo 31 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Vamos lá. Cadê, irmão? Vocês estão dormindo. Vamos lá. Capítulo 10, o versículo 31, responde a nossa indagação. Vamos lá? Meu Deus. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Por que você existe? Por que nós existimos como igreja? Para que você está aqui? Essa semana eu ouvi um pregador dizendo que, porque ele conversando e questionando algumas coisas, e ele perguntou para Deus, por que os milagres não acontecem mais no nosso meio como antes? Porque as coisas, irmãos, antes e eu não sou nenhum saudosista, eu entendo isso, mas teve um tempo em que os irmãos não conseguiam orar por todos, não conseguiam, e que eles faziam? Leva o meu lenço, vai lá, leva o meu lenço, coloca o meu lenço neles lá, eles vão ser curados. Aí ele, não quero lenço não, eu quero ver. E a Bíblia diz que quando os homens de Deus passavam, a sombra deles curava. Por que acontecia isso? Por causa da glória de Deus. Hoje, se de repente eu, Rosinei Paulino, passar pelo pastor Alessandro com algum problema e ele ser curado, ei, irmão,
não chega perto de mim. A glória de Deus passa longe. Bendito seja eu, louvado seja eu. Eu sou crente. Ô irmão, não mexe comigo não, eu sou pastor. E tem um detalhe. Na minha vida tem tanta unção, que a minha sombra está curando as pessoas. Não chega perto de mim não. Mas eu esqueço de que se a minha sombra está curando, Cristo está aparecendo e eu preciso desaparecer. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que Ele apareça e que eu desapareça. Tudo que eu fizer seja para a glória do Deus Todo-Poderoso. Agora, por que não acontece isso? Vamos lá, nós vamos caminhando para o final. Por que não acontece isso? Primeiro, versículo de número 11, do capítulo 2 de Juízes, tem uma expressão muito interessante que eu quero compartilhar com você. Por quê? Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Levante a tua mão direita e fala: Senhor, eu quero que a tua glória seja manifesta na minha vida. Por que a glória do Senhor se afastou? Por que a glória do Senhor se ausentou? Primeiro, porque eles não conheciam. Segundo, porque começaram a ser rebelde. E eu vou falar uma coisa aqui, que todo pai sabe do que eu estou falando. E nós, como filhos, muitas vezes não entendemos. E só vai entender o dia que você for pai, o dia que você for mãe. Por que papai gosta mais de um do que do outro? De vez em quando acontece isso no meio das famílias, sim ou não? Por quê? O pastor Alves está falando que não teve esse problema, graças a Deus por isso, né? Algumas pessoas, alguns filhos falam: a fulana é a queridinha da mamãe, ciclano é o queridinho do papai. Oi? Jacó e Esaú. Jacó era queridinho da mamãe, Esaú, queridinho do papai. Por que acontecia isso? Ou por que acontece isso, melhor dizendo? Porque o filho que é mais queridinho, às vezes, nem sempre, porque a justiça do homem não é igual à justiça de Deus, vamos e convenhamos. Aquele filho procura agradar mais o pai, obedece mais, ele é mais tranquilo, ele é mais temeroso, ele é mais cauteloso, ele é mais, tudo mais. Agora, quando o filho começa a ser rebelde, o que o pai faz, irmão? Chama atenção. O que mais? Tira o celular. O filho está começando a ser rebelde. O pai tem autoridade, está comendo arroz e feijão às minhas custas. Eu tenho, mas é tirar o celular dele mesmo. Não, pastor, isso, irmão, eu não sou psicólogo aqui eu sou pastor. Não gosto de misturar psicologia com... Mas o pastor Jesus foi o maior psicólogo, eu também entendo. Mas eu quero falar a palavra aqui hoje.
O filho rebelde precisa ser disciplinado. E nem sempre disciplina quer dizer espancamento. Vamos lá. Já deixa aqui claro. Então você pune o filho, você disciplina, você chama atenção. E quando o pai e a mãe chamam a atenção do filho, disciplina o filho, repreende o filho, é porque ele não gosta? É porque ele não quer ver o bem do filho? Não, pelo contrário. O pastor Erivaldo, na terça-feira que ele veio ministrar aqui, eu gostei da ilustração que ele falou, que às vezes nós como pai, colocamos os nossos filhos na rua, porque não chamamos atenção, deixamos ele ir. E às vezes colocamos para fora, e ele contou essa experiência de uma mãe que colocou o filho para fora de casa, e aí ela teve que ir lá buscar, porque Deus incomodou ela, e incomodou o pastor, ele ajudou tudo. Quando a gente ama, a gente procura ensinar, disciplinar, e é isso que muitas vezes acontece na nossa vida espiritual. Deus ama e corrige, Deus disciplina e corrige aqueles que Ele ama. Quem é amado de Deus aqui? Levanta a mão. Então aguarde a disciplina do Senhor, aguarde a correção do Senhor. Pare de rebeldia. Eram rebeldes, não tinham condição de fazer nada. E diz a palavra de Deus que eram homens que fizeram mal enquanto não serviam ao Senhor. Não servem. Eles serviam outros deuses e não o Deus do deserto. Querido, cuidado, porque nesta noite o Senhor está tendo um encontro comigo e com você. Vamos servir a quem? Quem nós vamos servir? Quem você vai servir? Quem você vai servir, querido? E nesta noite eu estou aqui como profeta Elias, para conclamar esse povo abençoado de Jardim Almanara. Estamos aí cocheando em dois pensamentos. Não vamos cochear em dois pensamentos, não. Vamos servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Criador dos céus e da terra, aquele que faz, aquele que opera, aquele que anima, aquele que regenera, aquele que santifica, aquele que exorta, aquele que dá paz, aquele que dá vitória. Quem quer servir a esse Jesus maravilhoso? Levante a mão e dá um glória a Deus gostoso aí, querido. Os filhos de Samuel, eu gosto dessa passagem, e numa outra oportunidade vou falar sobre eles. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Sério isso? Filhos de Belial. Sabe o que quer dizer filho de Belial? Filhos indignos. Eles eram indignos de estar na presença de Deus. A Bíblia diz que Samuel chegou para eles e falou: meus filhos, eu estou vendo que vocês estão fazendo coisa errada. O povo está dizendo que vocês estão fazendo coisa errada aí. Olha, meus filhos, não é bom vocês continuar fazendo isso. E a Bíblia diz: olhe para cá. E eu queria que você, depois que eu falasse, pedisse misericórdia. A Bíblia diz que eles não deram ouvidos, porque Deus os queria matá-los. Olhe para cá, olhe para cá. Deus, e eu queria que você repetisse isso. Deus, mais uma vez, Deus é Deus da segunda chance.
O pastor não vê, mas Deus vê. Tua esposa não vê, mas Deus vê. Teu esposo não vê, mas Deus vê. Os obreiros não vê, mas Deus vê. Rebelde, rebeldia. Na minha vida ninguém manda. Ah, manda. Ah, manda. Tem um que manda na tua vida. E ele está aqui. Pensei que a igreja ia dar um glória a Deus melhor. Ele está aqui. Levanta a tua mão e fala: na minha vida ele manda. Aleluia. Irmãos, eu sinto uma glória de Deus tão gostosa nesta noite. Eu falei para os meus filhos ontem que eu estava na fiação. Se ontem eu fosse para pregar, irmão, eu pregava a noite toda. Versículo de número 12. Então, a primeira coisa, eles não conheciam a Deus. Segunda coisa, eram rebeldes, porque a falta de conhecimento de Deus nos leva à rebeldia. Quando você não conhece quem é seu pai, quem é sua mãe, quando você não conhece quem é sua esposa, quem é o seu esposo, você pode até brincar com o sentimento dele, mas a hora que você descobrir quem é, você está roubado. A coisa vai pegar para o seu lado. E a mesma coisa é aqui. Verso de número 12. Primeiro, rebeldia. Número 12. Vamos lá, 1, 2, 3. Para um pouquinho aí. Irmãos. Não, vamos continuar. Até dentre os deuses dos povos. Vamos lá, 1, 2, 3. Dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. Olhe para cá. Qual que é mais fácil? Você fazer a vontade de Deus ou imitar as coisas do mundo? Não responda, porque eu vou responder por você. É mais fácil imitar a coisa do mundo. Ou não? Porque as coisas do mundo você é palpável, né? As coisas do mundo acontecem e você vê. Você sente. Eu vou falar um negócio aqui que o Espírito Santo acabou de testificar no meu coração. Entre rejeitar, ir para a cama, está pesado, mas eu vou falar. Entre rejeitar, ir para a cama e não ir para a cama, qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil, irmãos? Fala para mim. É mais fácil ir para a cama, porque você tem as suas necessidades biológicas satisfeitas. E é isso que aconteceu com os filhos de Israel. Eu servi a Deus. Presta atenção, olha no perigo que nós passamos. Servir a Deus. Mas eu tirei vocês do Egito. Guiei vocês pelo deserto com mão forte. Protegi vocês. E agora vocês estão querendo deixar a mim. Tem muita gente na igreja desse jeito. Tem muitas pessoas dentro da igreja desse jeito.
Estão preferindo viver ao seu bel prazer do que entregar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ah, meu Deus. Nós estamos no século 21. O número de divórcios dentro da igreja tem aumentado assustadoramente. O número de jovens que acaba o culto aqui, pastor Alessandro. Quando eu falo aqui, não estou dizendo do Jardim Almanara, estou falando no geral. O número de jovens que acaba o culto e vai para as baladas, achando que Deus não está indo junto, achando que os olhos de Deus não estão indo junto. O número de jovens que sai do culto e vai para motel. Pastor, mas que isso, irmãos? É no momento de nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deixar o Senhor. Abandonar o Senhor. Quando fala de deixar o Senhor, olhe para cá, presta atenção nisso. Quando ele fala de deixar o Senhor, ele está falando no sentido de eu tomar as minhas próprias decisões. Repita comigo isso. Deixar o Senhor. Meu Deus, cadê os irmãos? Deixar o Senhor é eu tomar as minhas decisões. Não consultar as decisões dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As decisões de Deus ainda são as melhores para a nossa vida. Vou repetir, para que você dê um glória a Deus mais gostoso. As decisões de Deus ainda são melhores para as nossas vidas. Deixar o Senhor, aqui diz a palavra de Deus que eles deixaram o Senhor. Então, deixar o Senhor no sentido de tomar as decisões próprias. Mas tem um outro sentido de deixar o Senhor. No sentido de substituir quem é Deus na sua vida. Ou melhor, qual é o Deus da sua vida? Presta atenção nisso. Qual é o Deus da sua vida? Porque nós não podemos servir a dois senhores, diz a palavra de Deus. Não podemos. Não dá para servir a dois senhores. Se você, eu tenho dois filhos. Os meus filhos, tem hora que eles ficam assim, vai para lá, vem para cá, vai lá, vai para a igreja deles, quer ficar comigo. Gosta de ficar com o pai, gosta de ouvir o pai pregar, gosta da igreja, mas tem a igreja deles lá. O dia que eles vêm para cá, o pastor deles lá fica meio chateado, sim ou não? O dia que eles vão para lá, eu fico com o coração partido, eu devia tomar uma decisão logo, vem, fica aqui comigo. Sim ou não? Assim é Deus. O dia que você agrada a Deus, Deus levanta do trono, e aqui tem uma palavra profética para esta igreja. Porque às vezes a gente só quer receber, receba, mas para receber, todas as bênçãos do Senhor são bênçãos condicionais. Amém, meus amados? Todas as bênçãos são? Cadê os irmãos? Todas as bênçãos são? Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você me obedecer, vai ser abençoado. Quantos querem ter bênção de Deus na vida aqui? Diga amém.
Mas que amém mais xoxo é esse? Quem quer receber uma grande bênção de Deus aqui? Levanta a mão. Ah, é? Então obedeça à voz do Pai Todo-Poderoso. Obedeça a Deus. Que aí você não vai precisar fazer campanha. E olha que eu não sou contra a campanha, já falei isso. Ei, eu vou fazer a campanha. Eu vou lá na igreja do irmão Chiquinito, para não falar outra coisa, né? Eu vou lá porque lá tem uma missionária boa, que prega bem, que revela bem. Pode ir, pregar, revelar, pode fazer o que quiser. Mas se você não obedecer, não tem bênção. Não, pastor, mas Deus já falou comigo. Deus falou que vai te dar vitória, falou. Mas Ele te deu uma condição. Qual é a condição? Me obedeça, faça a minha obra, perdoe, ame, respeite. Um monte de coisa aí. Tem coisa séria aí que eu vou continuar na terça-feira.